Senhor, a todos os irmãos, todas as irmãs que estão me ouvindo agora, neste momento. Pode ser noite, pode ser tarde, pode ser manhã aí na sua terra. Aqui nós estamos numa manhã de domingo. Venho contar uma visão a qual o Senhor me deu. Uma visão muito forte. Aleluia. Ao qual o Senhor Jesus Cristo, amém, tocou no meu coração de compartilhar. E estou fazendo o vídeo não para me mostrar, não para me aparecer, mas sim porque muitas pessoas não irão ver, glórias a Deus, não irão ver em áudio. Então, irmãos, a visão que eu venho contar é sobre o fim dos tempos, a qual o Senhor ele está voltando. Amém. Ele está voltando, irmãos. Eu tive uma visão, o qual eu estava numa casa com todos os irmãos placas que pregam a verdade, todos os irmãos que andam na verdade. Sabe, irmãos, eu estava naquele lugar o qual nós estávamos sendo perseguidos, nós estávamos fugindo dos parentes, fugindo das pessoas mais próximas. Nós estávamos numa perseguição, uma perseguição qual eu vendo ali, eu creio que irá acontecer. Nós estávamos numa casa, todos os ministérios, todos os ministérios que pregam a verdade estavam naquela casa. Nós estamos naquela casa, meus queridos irmãos, mas aqueles que estão vendo e não estão convertidos, estão vendo e não estão na presença do Senhor, volte, te entregue verdadeiramente para Cristo. Jesus está voltando. Nós estávamos naquela casa. Nem todos tinham um cantinho para dormir, porque tinham uns que dormiam uns por cima dos outros. A gente praticamente não conseguia dormir por causa da perseguição. E nós estando naquela casa, meus queridos irmãos, houve um terremoto muito grande, ao qual aquela casa começou a cair. As paredes começaram a cair, os irmãos correram para a rua, né? E quando nós corremos para a rua, aleluia, nós correndo para aquela rua, eu estava com o meu filho, Caleb, nos braços. Segurava ele muito forte para mim não perder o meu filho. E eu lembro que partes daquela casa começaram a cair. E veio uma pessoa que disse: só leva o celular, que era um homem de Deus, o qual falou aquilo para mim, levar só o celular. Não preciso falar quem, porque não é tempo de nós levantarmos ego de ninguém. É tempo de nós todos nos convertermos, cada dia mais reconciliarmos com o Senhor. E nós ali, né, eu via ali as paredes começaram a cair, muito cair. As pessoas, teve gente que estava ali na sua casa, morreu. Acabou acontecendo, irmãos, que eu peguei o celular e comecei a falar com aquele pastor. E ele disse assim: diz para largarem bolsas, para deixarem sapatos, para deixarem coisas. E mesmo assim, irmãos, teve gente que disse: não, eu vou levar minhas roupas, vou levar meus sapatos. Saíram com bolsas, mochilas, né?
pessoas com sapatos fora da doutrina, de salto. Mas não estou aqui para julgar ninguém, que o Senhor possa fazer obra na sua vida. E nós estando naquele lugar, saindo, a gente começou a correr, porque começou a vir muitos relâmpagos, irmãos. Muitos relâmpagos. E quando eu olho, tinha uma senhora, uma irmã da igreja, né? Uma irmã que eu conheço. E ela estava parada, irmãos. Estava parada no meio do caminho. Quando aquele povo que estava correndo conosco viu aquela mulher parando, muitos pararam naquela caminhada. E eu dizendo, vamos, 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 vamos. E irmãos, os irmãos começaram a correr junto comigo, irmãos. Nós começamos a correr, fugindo, porque não sabíamos mais onde ficar, não tinha como. Até que então, eu tive que abandonar o meu filho no meio do caminho. Abandonei o meu filho, irmãos. Mães entendem nossos corações, como Cristo também nos entende. Eu abandonei meu filho no caminho e começou a descer águas sujas, muitas águas sujas. Tinha pessoas que andavam normal de carro, tinha pessoas que... Mas nós estávamos apavorados. De uma multidão que a gente saiu, eu só via 5 pessoas do meu lado. De uma multidão, a gente é uma multidão. Eu só vi 5 pessoas do meu lado. Ao qual nós começamos a correr. Até que então, nossa frente estava numa rua. Nós estando naquela rua, irmãos, desceu uma forte enchente de água. Muito forte. E um irmão disse assim, nós vamos poder passar só por ali, através daquelas roupas que estão ali, né? Porque senão a enchente ia nos levar. Quando nós passamos, eu me deparei num mar. Um mar muito grande. E tinha muitos peixes. Aquele mar jorrava de peixe. Mas os peixes estavam mortos. Os peixes estavam mortos, irmãos. E quando eu olhei para o mar, aquele mar começou a criar uma onda. Uma onda muito, mas muito grande, sabe? E aquela onda muito grande que começou a criar, né? Ela veio para nos engolir. Ali eu sentia como se fosse um monstro que fosse nos engolir, queria nos matar. Só que aquela água, ela veio vindo para frente para nos empurrar. E nós começamos a tentar fugir. Quando nós olhamos para este lado aqui, tinha outra fonte, outra onda muito grande de água. Quando nós olhamos para frente, tinha uma outra onda de água. Então, eu me deparei num círculo. Com um pai de família e um filho. A qual ele dizia assim pro filho, cara, tu não vai te salvar. Porque aquela criança, ele tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E ele estava com roupas do mundo. E aquele pai, eu creio assim, que dava pra ver que ele estava se sentindo meio culpado na visão por não ter criado seu filho a forma certa e correta. Até então aquela água, aqueles irmãos que estavam comigo, muitos morreram ali na água. Mas aquela água era um monstro, irmãos, era um monstro.
Deixar bem claro, era um monstro naquela água. Não sou ninguém para julgar. Aquela água, quando ela nos engoliu, eu senti uma mão que soprou o fôlego de ar nas minhas narinas. Nas minhas narinas, irmãos. Eu creio que naquele momento minha alma saiu para fora do corpo. Na visão, o Senhor, Ele mostra, irmãos, Ele mostra. E quando aquela água baixou, ela baixou, irmãos. Quando ela baixou, eu olhei para uma árvore, ao qual ela jorrava água, irmãos, jorrava um rio. Aquela água era tão branquinha, era muito lindo de ver. Aquela água começou a jorrar. E jorrava, era tipo uma árvore de pinheiro. Era tipo um pinheiro. E saía muitas águas limpas, a água limpa. E quando aquela água limpa começou a sair, eu olhei para os meus irmãos. E todos estavam subindo com roupas brancas. Só que tinha irmãos que estavam subindo de calça e de blusa. Era para condenação. Mas eu olhava os meus irmãos em Cristo, qual viviam uma vida santa, subindo de roupas brancas. Nós estávamos subindo. E quando eu olhei para o céu, irmãos, o céu estava muito branco. E eu senti uma paz dentro de mim, E eu acordei. Eu vou passar um negócio para os irmãos muito forte. Você que está parado na fé, você que pensa que é brincadeira a volta de Cristo, você que tem alguma dúvida, mas será que vai acontecer mesmo? Vai. Eu até então me veio, este pensamento, Senhor, me mostra, algo teu assim. Não tinha pedido para Deus me mostrar a visão, não. Eu disse para Deus, falar comigo, se Ele quisesse falar pela palavra, porque até então, às vezes a gente fica bem confuso, mas eu sinto dentro de mim muito forte que breve isso vai acontecer. Irmãos, é muito sério. Você que está parado, volte. Você que está numa igreja que não vive em santidade, entre numa igreja que viva em santidade. Não estou dando nome de placas, não. Tem pastores, olhe no YouTube, tem homens de Deus pregando a verdade. Homens de Deus, placas que são verdadeiramente verdadeiras. Ai, mãe, mas que placas são essas? Talvez o seu país fique mais próximo, Eu sou do Sul, somos do Sul. Então aqui no Sul, para quem é do Sul e tá numa igreja Porta Larga, Em Porto Alegre tem a igreja Arca de Deus. Em Novo Hamburgo aqui tem a igreja Santidade e Arrependimento. Entre numa denominação para congregar, irmão. Entre, porque agora não é tempo de nós, mas eu quero ter mais membros que os outros, porque eu quero ser diferente da Evelyn, porque eu quero ser... Não, nós temos que entender que somos um corpo só. Se o teu ministério irá subir, o do outro irmão, se o outro irmão está vivendo na verdade, vai subir também. Porque Deus me mostrou pessoas naquela casa de ministérios diferentes. Não era só uma congregação, eram muitas congregações que pregavam a verdade aqui no Sul. Deus me mostrou dentro daquela casa pessoas que pregavam a verdade aqui no Sul. Porque nós não tínhamos para onde correr. E estávamos todos juntos, irmãos. Então nós temos que entender
que nós temos que estarmos juntos. A palavra do Senhor, ela diz que como é bom que os irmãos estejam em comunhão. Amém? Então volte para os caminhos do Senhor, que Deus possa abençoar a vida de